Olá irmão, estamos de volta com o terceiro vídeo sobre perguntas e respostas. Espero que tenha gostado do primeiro e o segundo vídeo. Tentamos esclarecer algumas dúvidas que nestes anos de Umbanda eu tive e sei que muitos têm as mesmas. Se gostou, deixe seu like, ou melhor, seu joinha. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Nosso objetivo é trazer para vocês uma Umbanda linda e verdadeira. Não somos dono da verdade e nem temos essa pretensão. Somos amantes da religião Umbanda. Continuamos aprendendo e ensinando o que foi passado para mim. Deixe seu comentário, nosso propósito no YouTube é debater e estudar a nossa Umbanda. Vamos compartilhar nossos conhecimentos. Bem irmãos, vamos para o terceiro vídeo. Pergunta: quais são as variedades de sessões realizadas na Umbanda? Resposta: podemos dizer que existem inúmeras sessões na Umbanda. Sessões dos orixás. Destina-se à chegada dos orixás, onde são cantados pontos para os mesmos que com sua luz nos cobre de fluidos bons para nosso viver. Sessões de caridade. Destina-se ao auxílio do mundo espiritual pelo mundo encarnado para acolher os irmãos espirituais que estejam em sofrimento. Essa sessão é feita com os médiuns já desenvolvidos no terreiro. Sessões de desenvolvimento. Destina-se ao aprendizado e desenvolvimento do médium na doutrina da Umbanda. Sessões de descarrego. Destina-se à retirada de espíritos sem esclarecimento, que por vários motivos obsedem um indivíduo. Sessão de prece. Destina-se à oração de graças a um orixá específico ou a um irmão necessitado e de agradecimento. Sessão de passes. Destina-se aos orixás e espíritos mais evoluídos. Nesta sessão é natural a presença dos irmãos do Oriente. Sessões de trabalhos, onde são feitos os serviços de lavagens, fechamento de corpo, trabalhos que serão entregues fora do terreiro e festas em geral. Sessões de consulta, onde o filho destina-se exclusivamente a falar com um orixá ou mesmo um preto velho. Pergunta: o ritual das diversas sessões é diferente? Resposta: sim, cada sessão tem suas características especiais. Cada sessão tem um ritual que deve estar sempre em conformidade com a linha que se vai trabalhar, de acordo com a finalidade dos trabalhos a serem feitos na sessão. Pergunta: e os pontos para que serve na Umbanda? Resposta: os pontos, também chamados de pontos de segurança e de confirmação, têm muita finalidade dentro da Umbanda. Serve para cruzar, rezar, identificar um irmão espiritual, afastar maus espíritos, no desenvolvimento e ética. Pergunta: além dos pontos cantados e riscados do ritual umbandista, quais os demais elementos indispensáveis às sessões? Resposta: são muitos, como sejam as águas doces e salgadas, as bebidas em geral, um pito de palha, cigarros, charutos, guia de contas dos orixás, cuias, pembas, travessas de inúmeros tamanhos e formas, fumos diversos, defumadores, ervas, plantas e etc. Pergunta: e para que servem esses elementos, principalmente a cuia, os pitos e os charutos? Resposta: as cuias são empregadas para servir os guias que estão incorporados nos médiuns, cavalos, e banhar em caso de lavagem de cabeça de um filho. Quanto aos pitos e cachimbos, são geralmente usados na gira de preto velhos, usam para o seu trabalho de passes e descarrego em filhos. Charutos são muito usados nas giras de caboclos, pois através de suas fumaças nos envolvem em vibrações benignas. Não só os caboclos, como vários orixás e entidades na Umbanda, utilizam esse atributo. Pergunta: para que é empregada a pemba? Resposta: a pemba ou giz, que existe de várias cores, como branca, vermelha, azul, amarela e etc., são empregadas para riscar os pontos. A pemba mais usada é a branca. Todavia a cor da pemba deve ser sempre de acordo com o que vai ser riscado e para quem. Pergunta: como definir os pretos velhos? Resposta: os pretos velhos, na sua grande maioria, são espíritos de negros africanos que eram escravos na época do Brasil colônia.
sofreram em suas encarnações terrenas e que, por isso mesmo possuem muita luz e adiantamento. Por isso, embora muito humilde, sabem desculpar as fraquezas humanas, estando sempre prontos a fazer a caridade a quantos dela necessitem e recorram aos seus trabalhos. Os pretos velhos, além de darem os melhores conselhos aos que deles necessitam, também realizam curas de irmãos doentes. Enfim, os pretos velhos fazem a nossa Umbanda girar. Pergunta: o que devemos dizer dos caboclos? Resposta: os caboclos são também espíritos de muita luz, enviados diretos de Oxóssi, são considerados na Umbanda como orixás. Muito mandingueiros sabem como ninguém resolver qualquer tipo de demanda. Trabalham com eficiência e energia para cumprirem a palavra do nosso Mestre Jesus. Pergunta: como entender as linhas de Oxóssi? Resposta: é nessa linha que se encontram a falange dos caboclos, que são espíritos de muita força e muito iluminado, e por isso que podemos afirmar que em tempo algum se verá um caboclo da linha de Oxóssi praticar o mal. Na sua última encarnação, muitos caboclos foram caciques ou morbixabas, enquanto outros foram pajés, e muitos deles foram guerreiros. É muito grande o número de caboclos que trabalham na Umbanda, havendo muitos que desencarnaram antes do descobrimento do Brasil. Existe também o caboclo traçado, que corresponde aos que desfazem os feitiços de magia negra. Pergunta: que deve entender por magia negra? Resposta: a magia negra é apenas o oposto da nossa Umbanda, que realiza seus trabalhos no poder e na magia de nosso Pai Oxalá. Pois nela são permitidas os maus fluidos e os trabalhos, e despachos contra as pessoas tidos por inimigos. Na magia negra não devemos incluir os irmãos de Umbanda. Existem templos que se dizem umbandistas, que realizam sessões de magia negra. Não se engane ou se deixe enganar, saiba sempre onde está pisando. Na Umbanda somente espíritos de luz ou em desenvolvimento espiritual trabalham e auxiliam aos que precisam. Pergunta: e os resultados dos trabalhos feitos na magia negra, quais são eles? Resposta: de modo geral, os resultados desses trabalhos são os piores possíveis para aquele contra quem são praticados. Entretanto, quando o despacho não produz o efeito desejado contra a pessoa para a qual foi feito, a vítima passa a ser aquele que preparou o trabalho, o qual se torna a verdadeira vítima. Sabemos também que a lei do retorno existe, por isso se fez o mal ao seu semelhante irmão, o mesmo rigor que o julgaste e o condenaste, será empregado sobre ti, isso é certo. Pergunta: e o que acontece à pessoa que passa a ser vítima da sua própria maldade? Resposta: aquele que encomendou o despacho, maldade, de magia negra, para prejudicar um outro irmão qual se julga inimigo, geralmente fica com as suas defesas espirituais abaladas, seus protetores se afastam, doenças inexplicáveis começam a aparecer sem que médicos da terra saibam o que ele tem, muitas vezes a miséria financeira acontece, a paz de espírito se vai e a perturbação e a obsessão o arrebatam. O mal nunca há de justificar um outro mal que fizeram a você. O mal se paga com o bem sempre. Pergunta: então todo aquele que procura fazer mal aos seus inimigos é sempre castigado? Resposta: sim, mas com formas diferentes. Na maioria das vezes, o castigo não virá automaticamente como uma virada de página, o mundo espiritual administra e corrige cada falta que se comete. Poderá vir nesta ou em outras encarnações. É assim que se pode explicar o motivo pela quais muitas pessoas sofrem durante toda a vida terrena, sem achar explicação para isso. É que embora se trate de pessoas boas, temos que ver que a sua prova é castigo pelo que fizeram em encarnações anteriores. Da mesma forma pode-se explicar os casos de seres humanos cegos e aleijados ou com as piores doenças, e que assim nascem sem que possam ter a menor probabilidade de se curarem. Outros são assassinos ou são vítimas de desastres horríveis. Aparentemente para esses casos ninguém acha explicação. Mas está bastante claro, estão pagando pelo que fizeram em outras encarnações.
Pergunta: e na Umbanda, não são também praticados despachos? Resposta: sem dúvida. Devemos dizer mesmo que na verdadeira Umbanda apenas se pratica a caridade, portanto se pratica o bem. Os despachos ou trabalhos das linhas de Umbanda são feitos unicamente para desmanchar outros trabalhos e afastar situações difíceis de vida, doenças e obsessões, bem como para abrir os caminhos que tiverem fechados. Pergunta: e, na Umbanda, quais são as linhas cuja principal missão é desfazer e anular os trabalhos do mal? Resposta: podemos dizer que todas as linhas de Umbanda trabalham para o bem. Vamos citar algumas que constantemente nos amparam nestes trabalhos. A linha de Oxóssi, linha de Ogum, linha de Xangô e as demais linhas. Visto tratar-se de espíritos que são grandes conhecedores de todas as magias que se possa terça-feira, como espíritos evoluídos que são, controla os seus comandados de forma que não prejudiquem ninguém e desfaçam a maldade a qual o filho sofre.